Hoje vamos trazer aos amigos que acompanham a nossa série de estudos do livro Nosso Lar, o capítulo 26, coincidente com o episódio 26 da série Nosso Lar. O livro psicografado por Chico Xavier, autoria do Espírito André Luiz, edição da Federação Espírita Brasileira. E alcançamos hoje o capítulo 26 do episódio 26, que tem o título Novas Perspectivas. Como se lembram vocês, no capítulo anterior, André aguardava a presença de Rafael, que seria a pessoa encarregada de encaminhá-lo para a primeira tarefa de integração com os trabalhos da colônia onde André foi acolhido. E no final do capítulo anterior, eles estavam conversando e realmente chegou Rafael. Foi apresentado, ambos se cumprimentaram e ele saiu acompanhado, levado por Rafael, que, curiosamente, se manteve em silêncio, Américo. Foi muito diferente do Lísias, que conversava bastante. O Rafael aqui dava uma olhada de lado de vez em quando, assim, eu achei muito interessante essa observação, mas ele era silencioso. Caladão. Estava perscrutando os pensamentos de André. Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. André caminhava com o coração em rogativa a Jesus para que o auxiliasse nos caminhos novos que ia iniciar-se naquela época, né? E, naturalmente, também, além de acompanhar Rafael, que se mantinha em silêncio, e ele, em coração em prece, ele observava a sua redondeza, as paisagens dos edifícios, das avenidas, etc. E o Rafael, como eu brinquei aqui, lançava-lhe de vez em quando um curioso olhar, como se estivesse devassando o pensamento de André. Mas, tomada a condução coletiva, já conhecida, já citada, eles deixaram e desceram à frente de espaçoso edifício. Desceram calados ainda. E em poucos instantes, é interessante esse comportamento sem diálogo, em poucos instantes estavam-se à frente do respeitável Genésio. E aqui também qualificado por André como um velhinho simpático. América, eu fico pensando como é que nós vamos ser qualificados lá. Isso tem muita variedade, porque mesmo o espírito que opta por continuar com a fisionomia de idoso, não fica decrépito, como nem aqui na Terra, né? Ele sai, inclusive, fazendo uma referência do semblante do Genésio com singular energia. Então, não é o sujeito que está lá caindo aos pedaços. Na vida espiritual, o corpo perispiritual, ele se refaz, né? E ele pode guardar a aparência de um idoso, mas não daquele jeito que nós costumamos ter aqui na Terra. E tem uma energia, porque ele não precisa ficar parecendo jovem, o que ficaria até esquisito, né? Se o ministro fosse muito jovem, se ia perguntar, mas esse que é o ministro? Então, ministro tem que ter uma carinha mais idosa para a gente confiar, né? Pelo não mútuo. E como você destacou aí, revelava, o próprio texto diz isso, né? Singular energia. Foram apresentados, esse é o nosso irmão André, e André com uma nova disposição interior para servi-lo. Tenho notificação de Laura, respondeu o ministro. E Rafael logo se retirou, porque era esperado com urgência nas tarefas a seu cargo. E o ministro não se fez esperar. Iniciado o diálogo com André após as apresentações, já referiu-se a Clarencio. Clarencio me falou de você. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, como indica André no seu texto, em visita de observações, na sua maior parte. Redundam em serviço, em estágios de serviço. E aí, André, compreendi a sutil alusão e observou. Esse é o meu desejo. Quer dizer, o desejo de André, Américo, agora com essa nova disposição interior,
era verdadeiramente servir, principalmente depois dos conselhos de Dona Laura. E ele vai dizer aqui: senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha mãe. Eu noto que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Era uma nova disposição mesmo de André, o desejo de servir. A gente lembra aqui que, normalmente, os recém-chegados a nosso lar, recém-saídos do umbral, por exemplo, eles vão direto para o Ministério da Regeneração, cujas dependências, na maioria das vezes, fica abaixo da crosta onde está nosso lar. Nós vamos ver aí que, nesse capítulo mesmo, que depois ele vai descer até as enfermarias do Ministério da Regeneração. E por que o Ministério da Regeneração tem isso? Porque os espíritos mais atrasados, eles têm dificuldade com a luz. Então, nas esferas mais abaixo, eles ficam mais confortáveis com relação a isso, até se adaptarem e poderem voltar a ficar na crosta mesmo onde está nosso lar. Então, o André, de certa forma, por intercessão, a intercessão permite isso. É claro que ele tinha que ter algum mérito para isso. Ele foi direto para o Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio está todo localizado ali na superfície onde está a estrutura do núcleo nosso lar. Muito bem. Ele vai reafirmar aqui a frase interessante, que quando ele for a conversar com o ministro Clarencio, nós todos estamos lembrados daquela audiência que ele queria desaparecer diante da situação em que se viu, né? Ele não estava ainda consciente do que ele estava pedindo. Na verdade, como ele mesmo afirma, ele queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Aliás, Américo, aqui eu me recordo da sua observação muito peculiar no capítulo passado, quando você se refere da dignidade do trabalho, né, do desejo realmente de aliar o trabalho à dignidade de servir, e não apenas executar por executar. E o trabalho executado adquire méritos, como nós vimos, inclusive do acompanhamento de nosso lar para os servidores devotados que reencarnam, cujo acúmulo de bônus hora reverte em proteção durante a encarnação para os espíritos vindos de nosso lar. E André vai confessar aqui que ele não entendia o valor do tempo, não enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Agora sim, ele está mais consciente. No fundo, na época não estava consciente, mas agora ele está percebendo o valor do serviço digno, do serviço, do desejo de servir verdadeiramente. Antes ele era um médico orgulhoso, respeitado, cego, como ele mesmo disse, nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia. Ele tinha as opiniões próprias, como acontece com a maioria de nós, ainda encarcerados em condicionamentos psicológicos, emocionais, que causam tanto prejuízo, Américo, ao nosso melhor comportamento. Quantos de nós não somos impedidos de enxergar mais além, porque nós mesmos parece que colocamos uma venda na nossa própria visão de mundo, de situação, de oportunidade, como aconteceu com o André. É verdade. E essa lição vem de Jesus, quando ele diz que meu Pai trabalha até hoje. E nós estamos entendendo que o Criador existe de todo sempre. A gente não sabe como é que funciona isso, mas o Criador trabalha constantemente. E ele, Jesus, trabalha também. Essa é uma característica dos espíritos evoluídos e nobres. Eles trabalham constantemente, eles não querem ficar inativos. Eles querem cooperar na criação, sempre sabendo que o propósito deles é arrastar, trazer para o patamar evolutivo seguinte todos aqueles que estão abaixo. Então, esse é um mecanismo fantástico. No universo não existe sono eterno, tocar harpa eternamente, porque isso não tem sentido. Tudo na natureza trabalha. Aquilo que a gente imagina está estático, por exemplo, a superfície da mesa que você está usando e o que eu estou usando aqui, ela está parada aqui, mas na realidade ela está deslocando no espaço com a velocidade de rotação da Terra e de translação em torno do Sol. E dentro da intimidade da matéria, todas as partículas
que são administradas por princípios inteligentes, estão em serviço fazendo alguma coisa, mantendo a matéria ativa, para que ela sirva ao seu propósito. No caso da mesa, nos suportar aqui os equipamentos, o mouse, o teclado, a tela, tudo trabalha. Isso, Américo, sem a gente alargar o pensamento e o raciocínio, na confecção da mesa, de gente que trabalhou aqui, né? A árvore que foi plantada, cuja semente germinou e virou uma árvore, que foi cortada, a madeira foi trabalhada, foi transportada, serrada, transformada, medida, trabalhada, parafusada, pintada, transportada de novo e colocada à nossa disposição. Tem todo um espírito de trabalho. Você deu o exemplo da mesa, mas isso acontece com tudo, né? Desde a semente, a própria natureza, a vida animal, o próprio funcionamento do nosso corpo, que aqui estamos acomodados confortavelmente, e interiormente, tudo trabalhando dentro de nós. É fantástico pensar isso. O Criador concebeu o universo com interdependência. Todo mundo precisa de alguém, não de todo mundo, mas de alguém. Então, a gente precisa que alguém produza o leite para a gente comprar o leite, precisa do arroz, do feijão, até da água mineral, até da água de torneira, porque alguém está trabalhando para que a água chegue com a condição adequada para o uso da água para o cozimento, para o banho. Todo mundo trabalha. É que a gente não se dá conta. E aqui tem uma lembrança interessante que me veio à mente, Orson. O Emmanuel ensinou ao Chico Xavier que, quando fizesse as refeições, ele deveria agradecer com o seu pensamento todos aqueles que estiveram envolvidos com a plantação, com a manutenção da plantação, com a colheita, com o transporte, com a estocagem, com o transporte até próximo da cidade, para que ele chegasse ao mercado, à feira, porque isso mostra gratidão da gente, a gente começa a prestar atenção de que nós não conseguiríamos viver sem cooperação. Esse é um mecanismo fantástico. Foi muito importante você citar Emmanuel, porque esta semana, numa leitura rápida antes de dormir, eu li também uma mensagem de Emmanuel. Foi essa semana, não me lembro mais o título da mensagem, mas Emmanuel se referia justamente a essa solidariedade que liga tudo e todos nos fenômenos normais da vida, da própria natureza, nesse mecanismo de dependência mútua uns dos outros em todas as atividades, né? Porque há uma sequência lógica, natural, para que se chegue ao estágio que estamos agora, por exemplo. E nós, de certa forma, também estamos trabalhando para o futuro, para outras gerações. Deixaremos a nossa contribuição, ainda que pequena, que toda pessoa deixa da sua experiência, do seu trabalho profissional, do seu trabalho voluntário, etc. Quer dizer, há uma consciência coletiva entrelaçada. E é isto que André está percebendo aí, no mecanismo que ele encontrou em nosso lar, que é uma colônia que recebe espíritos ainda, tem necessidades imensas. Ele que nem visitou outras colônias ainda, né? É o primeiro estágio aí. Então, ele já vai dizer aqui que, finalmente, ele era sincero. Já não era mais aquele médico orgulhoso. Era, enfim, sincero. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava agora o conteúdo sublime do espírito de serviço. Américo, esta expressão, espírito de serviço, nós vamos ter que assimilar isso gradativamente, porque isto abre um universo, é tudo que você já acabou de falar aí, o que nós estamos conjecturando aqui, estamos refletindo, o próprio André está dizendo. Isso a gente comentou bem no programa passado, no episódio 25, quando a gente falou de fazer o trabalho com dignidade, né? Então, toda vez que a gente faz o trabalho digno, quer dizer, o trabalho profissional, ele pode ser digno também, aliás, deve ser, porque no trabalho profissional a gente é remunerado. Então, a gente precisa exceder a remuneração. Exceder, por exemplo, um pouquinho o número de horas, dar uma atenção maior às pessoas, sobretudo para quem atende público, dar uma valorização às reuniões, ouvindo com atenção as pessoas que participam, não criticando simplesmente, mas argumentando, sugerindo, participando mesmo, sem a preocupação de aparecer, de ser o comandante, enfim. Essas coisas todas que aqui na Terra
a gente, na maioria das vezes, não se preocupa, elas são levadas em conta na vida espiritual. Que coisa boa, né? E aí, diante dessas reflexões todas do próprio André, que sentia dentro de si um novo posicionamento, ouviu a pergunta do velhinho simpático: é mesmo você o ex-médico? Sim, ele ficou até acanhado para responder. E Genésio ficou quieto por alguns instantes e falou: louvo os seus propósitos e peço igualmente, Senhor, o conserve nessa posição digna. E depois de dizer isso, Américo, vai dizer duas frases na sequência aí, maravilhosas frases, e eu gostaria que você lesse a frase. É demais, é a essência do capítulo. Quase sempre a gente guarda a segunda parte da frase, que é muito interessante, é citada até em palestra, em resumos de frases, e que é muito bonita, porque ela mostra uma coisa muito interessante, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos à frase. A frase principal, que era conhecida, é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Depois tem uma frase antes, que diz: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Então, essas duas frases estão conjugadas para dois momentos diferentes. Um é enquanto o sujeito está se preparando para o serviço. E depois que ele está pronto, bom, aí o serviço aparece. E nós podemos fazer comentários aqui, Orson, que essa frase, o Genésio, ministro de Nosso Lar, está falando para o André Luiz desencarnado, mas ela vale também para os encarnados. Por quê? Porque quando vamos reencarnar, nós fazemos planejamento e nós escolhemos qual deve ser o propósito principal. Não existe só um propósito, né? Por exemplo, o sujeito vem para determinada profissão, mas escolhe a família, escolhe ter família e precisa dar conta de pelo menos essas duas coisas, do trabalho profissional e da família. Mas há, às vezes, outros propósitos, por exemplo, o propósito religioso, enfim, a pessoa planeja isso. E é natural que as coisas aconteçam segundo o propósito. É por isso que os espíritos são atentos e nós somos supervisionados por esses espíritos que nos ajudaram a fazer o planejamento para que as coisas aconteçam. Esta frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, eu não me lembrava mais que ela estava nesse capítulo, porque a editora destacou esta frase na página de rosto do livro, e ela é muito citada, muito comentada, e depois nós fomos notar aqui, eu não me lembrava dessa frase, você destacou bem, ela antecede aquela famosa: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Américo, que abrangência que tem isso, meu caro. E eu já estou bolando meu próximo artigo. Duas frases de Genésio. Sem dúvida que você vai fazer um bom artigo a respeito disso. Então, essa frase inicial vale, então, para o André. O André, o que que é? Ele está querendo se preparar. Então, ele é um discípulo ainda. Então, ele precisa de instrução. Então, o Genésio está fazendo esse meio de campo para dar a ele a primeira oportunidade de instrução na vida espiritual, que não seja a Dona Laura, porque a Laura também me instruiu, o Lísias também passou informações. Mas agora tratava-se de anteceder o serviço ativo. Ele vai trabalhar ativamente. Portanto, vai haver outros colaboradores que vão trabalhar junto com ele e vão ensiná-lo também. Então, ele está se preparando, ele é um aprendiz ainda. Agora nós descobrimos quem é o autor da frase, né? Então, nós podemos usar agora e citar a origem. Que bom, Genésio. E Genésio, na sua belíssima frase, proporciona uma reflexão ao André, que ouviu atentamente. Nos círculos carnais, como está destacado no capítulo, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa, de título, posição social. A gente fala: nossa, é um homem competente, é um homem de destaque, é um homem de bem, é um homem bem-sucedido, é o que normalmente se faz. Antigamente, né, Américo, quando os casamentos eram arranjados, né, numa época de uma sociedade
diferente de hoje, os pais procuravam maridos para as filhas que estivessem em uma boa situação financeira, econômica, etc. Então, nos círculos carnais é o hábito. Mas, diz Genésio, aqui a situação é diferente. Estima-se, aqui, né, no plano espiritual, onde ele está dizendo, estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. E concluiu, é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. O Genésio deu uma brecada no André aí, né, Américo? Freada, não. Então, mas olha só, que a gente pensa que aqui na Terra, um título, um diploma, ele é muito importante, mas na vida espiritual, não tem importância nenhuma. Se o sujeito não faz o serviço honesto, se ele não faz o serviço digno, se ele não tem compreensão, faz um esforço para conseguir as coisas, a humildade sincera, não vale nada, né? Por exemplo, o André teve muita dificuldade porque ele não precisou se esforçar para pagar o seu curso de medicina. E não foram os pais que pagaram o curso de medicina a ele, foi um avô que vai aparecer na série André Luiz, no livro No Mundo Maior. Ele vai encontrar esse avô na vida espiritual, nas regiões umbralinas. E tem umas coisas bonitas lá para a gente comentar quando a gente chegar nesse livro. E vai chegar, né? E vai chegar. Eu estava pensando aqui, olha, os amigos que estão nos assistindo, nós começamos a gravação de Nosso Lar em setembro, estamos exibindo essa gravação no mês de março de 2021, veja, o tempo passou, voou, esse é o capítulo 26, olha que coisa bonita, né? Um trabalho que ficou aí, um trabalho que seguiu o seu trajeto. Muito bem, Américo, e em seguida a esse diálogo, né, o nosso Genésio ligou-se ao gabinete próximo e falou em voz alta. Deve ter usado algum aparelho para fazer isso, a gente fica imaginando aqui, né? Deve ter um interfone, alguma coisa lá. Falou em voz alta. Solicita a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e apareceu lá um senhor de maneiras desembaraçadas. Era o Tobias. Tobias, explicou Genésio, aqui tem um amigo que veio do Ministério de Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Muito bem. E André agora vai ficar entregue, Américo, ao Tobias. O Genésio o abraçou comovido, com palavras de animação. Olha que interessante, Orson. Aqui, se você quiser conversar com o ministro, você está canseira. Em Nosso Lar, e por isso é que cada ministério tem 12 ministros, eles atendem todo mundo. Se alguém quiser se entrevistar com um ministro, não tem essa história, eu não atendo gente que não tem diploma, não tem essa. Lá atende-se todo mundo, porque nós estamos tratando lá com o Espírito Eterno. Aqui na Terra a gente não sabe disso, né? E todo Espírito tem direito a conversar com o ministro, se ele quiser, se ele precisar. É claro que o André aqui recebeu a intercessão de duas pessoas, primeiro da mãe e depois da Laura. A Laura falou direto com o Genésio, até porque ela trabalha no Ministério do Auxílio e pediu a ajuda do Clarencio para conversar com o Ministério da Regeneração e falar com o Genésio. Então, ele teve intercessão, mas se não fosse a intercessão de Laura e da mãe dele, ele teria recebido intercessão de alguém para falar com algum ministro, porque a impressão que dá é que os ministros lá, eles devem setorizar o seu trabalho, porque o leque de opções é muito grande. Então, ele foi designado exatamente para aquele serviço mais simples que tem em Nosso Lar e no Ministério da Regeneração, que é atender os que são recém-chegados do umbral. Nós vamos conhecer as câmaras de retificação. Américo, você fez um destaque muito interessante, porque aqui na Terra as convenções sociais têm um peso muito grande, né? E essas convenções sociais levam em conta o status, o dinheiro, a aparência. E lá no mundo espiritual não é assim, porque lá, como você bem disse, estão diante de espíritos que vão viver para sempre, portanto,
espíritos que merecem respeito, merecem investimento, de apoio, de auxílio, de estender as mãos. Lá a fraternidade é entendida, porque somos irmãos. Aqui na Terra o egoísmo ainda domina as relações e somos seduzidos pelas ilusões humanas. E aí, Américo, André seguiu Tobias. Os dois se cumprimentaram e André seguiu. E André vai atravessar largos quarteirões, onde estão muitos edifícios que lhe pareceram, à primeira olhada, à primeira vista, verdadeiras colmeias de intenso trabalho. E aí vem a informação. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A fábrica de sucos, de tecidos, de artefatos em geral, porque se eles tomam caldo lá, então você precisa ter um artefato, que é pelo menos o prato da sopa, a colher da sopa, né? Deve ter um saleiro para dar um certo tempero, porque tomar caldo sem nenhum sal deve ser muito ruim. Então, essas coisas todas que a gente nem imagina que possa existir na vida espiritual, tem. Por quê? Nós somos seres de necessidades e não há salto. Então, é preciso fazer essa transição. É claro que aqueles espíritos que habitam lá a esfera dos cooperadores diretos de Jesus, que seria a última camada da região espiritual da Terra, eles não devem precisar nada disso, né? Respira, ouve música, pronto, se alimenta. Conversa, porque a maior fonte de alimentação, segundo a própria Laura, é o amor, é a troca. Por isso que eles fazem reuniões entre os que são afins, exatamente para ver essas trocas de energia, coisa que não está havendo agora na pandemia. Por isso a gente sente falta do centro espírita e acha que é entrando no centro espírita que é suficiente. Não, o centro precisa das pessoas, as pessoas trocam energia entre si e a gente sente falta disso. Que observação interessante, né? Muito, muito abrangente pensar nisso. Foi legal você dizer aí que os espíritos que estão lá nas regiões mais elevadas não precisam disso, mas essa é uma necessidade dos espíritos ainda muito ligados à Terra. E tem gente que não compreende isso, Américo. É uma coisa tão lógica, tão natural. O que há de errado nisso? Nada. São espíritos muito próximos à Terra que guardam necessidade. E aí todo esse trabalho de sucos, tecidos, vamos lembrar aqui que os recém-chegados recebem alimentação e vestes, roupas, porque os espíritos recém-chegados não estão em condições ainda de administrar isso, né? Então, a instituição fornece. Então, isso emprega mais de 100 mil espíritos ali naquelas fábricas de nosso lar. E esse trabalho ajuda-os a se regenerarem e a se iluminarem ao mesmo tempo. Você fez uma conta aqui, 10% da população trabalha em fábricas, né, Américo? É 1 milhão de habitantes, né? Na época, né? Na época. Quando o livro foi escrito, 1 milhão de habitantes, não sabemos como está hoje, mas 10% trabalha em fábricas. E depois desses extensos corredores, deparou-se uma escadaria para baixo, Américo, pavimentos inferiores. Pavimentos inferiores. Então, vai descer aí dentro da Terra, porque a Terra foi construída, nós já vimos lá na Gênese de Kardec, que o mundo espiritual também é uma construção, está lá no capítulo 6 e 19, é só procurar. E lá a gente imagina que essas esferas, elas se interpenetram. É muito interessante pensar nisso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma montanha como o Everest, que é a mais alta por enquanto aqui na Terra, ela deve ter uma dimensão ainda maior para quem está na esfera seguinte, porque ela deve ser feita com outra matéria para continuar subindo. E essas coisas se interpenetram. A gente não sabe como que é isso. E por isso muita gente acha que Chico Xavier viajou na mediunidade falando dessas coisas. Agora, precisa ter muita criatividade para falar coisa com coisa, né? Quem é que poderia escrever um livro desse, contando a interligação que existe nas atividades, dando um monte de informações da medicina, inclusive, nós vamos ver isso aqui várias vezes. Portanto, é uma concepção fantástica do Criador que o homem terrestre nem imagina como é que funciona. Por quê? Porque está limitado à visão curta. Nós não temos essa visão das coisas espirituais.
Por quê? Matéria é mais sutil. Está escrito na obra de Kardec. Existe matéria que nós não percebemos, nem com os nossos aparelhos. Agora, eles já descobriram que existe matéria escura, energia escura, mas existe uma infinidade de densidades da matéria escura, uma infinidade de densidades da energia escura, dando origem a tudo, porque tudo nasce num único fluido, o fluido universal, né? Isso tem a ver com a inteligência suprema do universo, que é o Criador. Ele é capaz de conceber uma coisa que nós não entendemos, mas nós vamos descobrir. Sabe o que é o melhor de tudo isso, Américo? É que nós vamos descobrir. Você se referiu às informações dadas por Chico Xavier, que muita gente, você usou até a expressão, que ele dançou aí nas informações, mas gradativamente essas informações estão sendo comprovadas, uma a uma. Não há ilusões, não há criatividade, não há invenção, não há imaginação. É a realidade exposta. E praticamente, gradativamente, nós estamos vendo a comprovação dessas informações. E o que me deixa mais feliz é que cada um de nós vai se encontrar com essa constatação, que também será gradativa no entendimento para cada pessoa, a depender da sua maneira de enxergar, de ver as coisas, etc. Então, isto traduz toda a grandeza, foi muito importante você citar aí a multiplicidade, a infinidade de coisas que nós nem imaginamos. E muitos de nós nos equivocamos, Américo, querendo fechar a questão agora, né? Querendo resolver tudo, é assim que está acabado. Não é bem assim, não é bem assim. E Então, a aí, gente pode imaginar, Orson, que se Chico Xavier falou coisa que não existe, ele está mentindo. Agora, como é possível um espírito da estatura moral de Francisco Cândido Xavier fazer uma coisa dessas errada, para ensinar errado à humanidade? Afinal de contas, que planejamento é esse? Que ele vem dar mais informações a respeito da vida espiritual. Aliás, está escrito na obra de Kardec. É preciso dar tempo às revelações, porque a promessa de Jesus para o Consolador, que é o Espiritismo, e estamos aqui falando de Kardec, ele previu que ele ia nos ensinar muitas coisas, mas é tanta coisa que você precisa aguardar ainda um tempo para que os conhecimentos até ali sejam assimilados e venham outros, porque o próprio Jesus informou: o Consolador ficará eternamente convosco. Então, nós teremos revelações adicionais e vamos descobrir, até que a ciência nossa descubra, por exemplo, a existência do mundo espiritual, prevista por Chico Xavier. Américo, você me faz lembrar uma questão muito interessante. Durante a pandemia, e os amigos que estão nos assistindo têm testemunhado isso, eu tenho feito muitas entrevistas, mas muitas, quase que diariamente. E todas elas, sem que o assunto chegue a ser Chico Xavier, a maioria delas há uma lembrança carinhosa e de gratidão ao médium. E cada dia tem um contando uma história diferente da capacidade mediúnica de percepção do médium, incentivando pessoas, trazendo informações que ninguém imagina, etc. Então, cada dia surge uma história. Eu sou espírita de infância, eu estou habituado com esse assunto, mas eu tenho ficado boquiaberto com as informações que chegam e fico pensando na influência que Chico exerceu na vida de todas as pessoas que com ele estiveram, sem dizer da influência direta com pessoas que não estiveram com ele e que são beneficiadas por seus livros. A gente tem que lembrar disso, porque ainda somos muito limitados. Você falou muito bem aí, né? Como é que um espírito desta nobreza mentiria para a continuidade dessas informações? Américo, o capítulo termina, né, com a afirmação de que as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. E os necessitados que ali se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Isso aqui dá uma demonstração de tudo que você falou aí, né? É um resumo da sua observação, que é um processo gradativo mesmo. Não há como não considerar isso. Então, são revelações tão diferentes que a gente pode até imaginar que ele tivesse imaginando ele sozinho, mas ali estavam espíritos de Bezerra de Menezes, Emmanuel, Meimei,
outros tantos que ajudavam o Chico a trazer essas informações. Então, isso não é uma obra do acaso, não é um. Eu vou falar aqui, mas não é um médium de fundo de quintal que está fazendo isso. É a maior antena mediúnica que nós já tivemos, pelo menos no século passado e no começo desse século. É uma antena mediúnica fantástica. Eu não posso imaginar que ele estivesse fora do ar quando criou a série André Luiz, né? Inventou a série André Luiz. Eu não posso admitir isso, não tem o menor sentido para mim. Perfeito, Américo. Na próxima semana, o capítulo 27 vai trazer André Luiz relatando, enfim, o trabalho. André vai contar agora como é que vai ser o trabalho dele. Vamos ver isso na próxima semana, no próximo episódio, no próximo capítulo, que é o número 27. Até lá. Muito obrigado a você. Até a próxima.